Se você, assim como eu, uma pessoa fascinada por Resident Evil 4, é muito provável que você já conheça várias cenas, diálogos e momentos secretos do jogo. Mas assim como eu já mostrei em vários vídeos aqui do canal, mesmo você jogando esse jogo várias e várias vezes, ainda assim vão existir coisas escondidas que muita gente provavelmente nunca viu. E no vídeo de hoje eu vou estar mostrando todas as cutscenes, diálogos e eventos secretos de Resident Evil 4, do início ao fim do jogo. A ideia aqui é apresentar tudo de forma sequencial, exatamente na ordem que acontece durante a campanha, para que vocês possam assistir ou até mesmo efetuar esses eventos caso vocês queiram testar no seu game. Esse vídeo aqui ele tá bem interessante e pode até se tornar uma série aqui do canal. Então se vocês curtirem bastante o vídeo de hoje e também hyparem ele para ser mais divulgado e assim mais pessoas poderem assistir, eu vou estar trazendo aqui para vocês outras cenas secretas em outros games, fechou? Só lembrando que caso vocês queiram comprar jogos, gift cards, assinaturas, moedas em games e várias outras coisas naquele precinho e ainda ajudar o criador que vos fala, passa lá no site da Eneba. Por lá sempre rolam ótimas promoções com jogos bem abaixo do valor do mercado, além de opções para várias plataformas, tanto consoles quanto PC. E o melhor, eles possuem chaves para todas as regiões do mundo. Então você aí que me acompanha de fora do Brasil, você também pode comprar na Eneba. Então se você quiser garantir o Resident Evil Requiem naquele precinho, é só entrar pelo link que está aqui na descrição ou escaneie o QR Code que está aparecendo aqui na tela e visite o site da Eneba. No Resident Evil 4 clássico, logo no começo do jogo, a gente tem 4 diálogos secretos bem no início do game. E muita gente até hoje não chegou a ver eles. Porque assim que o jogo se iniciava, a maioria simplesmente corria direto para a primeira cabana, perdendo completamente de ver esses diálogos escondidos. Quando você inicia o jogo, você tem algumas possibilidades, como por exemplo, você pode tentar atravessar a ponte por onde você chegou, pode conversar com os policiais do carro ou até tentar atirar neles. E é exatamente aí que estão esses diálogos secretos. Caso você tente sair pela ponte por onde você veio, um dos policiais chamará sua atenção. Caminho errado, cowboy. Se você tentar atirar nos policiais, eles imediatamente reclamam da atitude do jogador. O que está fazendo? Ficou maluco? Aí, para de perder tempo. Vaza. Agora, se você tentar conversar separadamente com cada policial, cada um deles falará uma fala diferente. Esqueceu de passar a maquiagem? Aí, qual o problema? Você tá com medo? Isso é interessante porque já demonstra que a Capcom pensou até nas possíveis atitudes do jogador logo nos primeiros segundos do jogo. Mesmo sabendo que a maioria seguiria direto pra cabana, eles ainda criaram respostas específicas para quem resolvesse explorar o início do jogo. Isso é bem interessante e vocês vão ver bastante durante o vídeo. Seguindo normalmente pelo caminho, após entrar na primeira cabana e derrotar o primeiro ganado, vai tocar uma cutscene em que um caminhão que estava tampando a entrada do caminho que leva a Vila El Pueblo sai e avança em direção ao carro dos policiais. Merda. Normalmente, após essa cutscene, o jogador apenas continua o caminho. Mas se você voltar para ver o que aconteceu com os policiais, uma cena secreta acontece. Não. É uma cena rápida, mas que já deixa claro que aquele local não é nem um pouco seguro. Afinal, 2 policiais acabaram de morrer. Seguindo pelo caminho, chegamos à entrada da vila. E cara, aqui existe algo que muita gente, inclusive eu, não sabia. Sabe aquela cutscene do Leon entrando na cabana e aparecendo do Dr. Salvador? Que droga. Saiam por detrás. Quem são esses caras? O que estão planejando? Ah, legal, uma motosserra. Droga! Mas que filho da... Então, para nós brasileiros, essa cutscene já se tornou algo obrigatório, quase como se fosse parte fixa da história. Sempre que a gente joga, a gente vai para essa cabana para essa cutscene acontecer. Mas acontece que essa cena não é obrigatória, ela é opcional, e ela é tratada dessa forma pelos gringos. Eu achava que não, mas daí eu fui pesquisar gameplays de pessoas jogando pela primeira vez e percebi que isso de fato é verdade. Muitas pessoas que jogaram Resident Evil 4 pela primeira vez simplesmente passaram pela vila sem entrar naquela casa, e nunca viram essa cena acontecer. E é exatamente por isso que existem 2 doutores salvadores nessa parte do jogo. Um deles já está presente na vila, na frente do portão que leva pra fazenda, funcionando como inimigo principal caso você não veja essa cutscene. E o outro doutor salvador, ele aparece exclusivamente nessa cutscene. Ou seja, não é que tenha 2 doutores salvadores na vila. Na verdade, existe apenas um. Mas a Capcom basicamente pensou nas 2 possibilidades do jogador: assistir ou não assistir a cutscene. Então, se o jogador não ver a cutscene, o doutor salvador já vai estar presente no local. Agora, se ele assistir a cutscene,
cutscene, o outro Dr. Salvador é spawnado. Isso mostra mais uma vez o cuidado absurdo que eles tiveram com decisões pequenas do jogador logo no começo do game. E isso é simplesmente absurdo. Ainda dentro da vila existe um outro momento secreto, conhecido como os Molotovs da vila. Vocês sabem que existe uma torre presente no local. Tem pessoas que nas primeiras jogatinas achavam que não tinha nada demais, tipo, vocês subiam lá, pegavam munição e desciam do local. Porém, se você subir e esperar alguns segundos, algo diferente começa a acontecer. Sim, os ganados passam a jogar vários molotovs em direção ao Leon. É um detalhe simples, mas totalmente opcional. Inclusive, esse é o único momento do game que contém essa mecânica. Não sei exatamente por qual motivo, mas a Capcom pelo visto não curtiu tanto, porque até no Resident Evil 4 Remake eles acabaram removendo essa mecânica. Talvez seja um teste ou coisa do tipo que eles acabaram deixando no jogo. Agora, voltando pra gameplay, após passarmos pela vila, passarmos pela fazenda, libertarmos o Luiz do armário, enfrentarmos o Bitores Mendes, conhecermos o mercador, resolvermos alguns puzzles e eventualmente chegarmos à casa do Bitores. Aqui nesse local acontece a famosa cena do Bitores surpreendendo o Leon por trás e segurando pelo pescoço. Mas percebendo que ele estava infectado com as plagas, ele permite que o personagem siga seu caminho. Normalmente, após essa cena, o jogador apenas desce a escada e continua a gameplay. Mas se você fizer o contrário e voltar pela porta por onde você chegou... Essa cena funciona basicamente como uma apresentação antecipada da Ada Wong, que só iria se revelar oficialmente algum tempo depois da história. Mas aqui, obviamente, ela aparece apenas por alguns segundos, e isso implementa exatamente naquelas cartas que a gente encontra durante o jogo, que conta que não tem apenas o Leon na vila, mas sim uma outra pessoa. Agora sim, descendo as escadas, passando pela vila e chegando na igreja, temos algumas coisas interessantes, como por exemplo, a primeira delas é caso você ignore a igreja e siga pelo caminho. Se você fizer isso, esse diálogo irá acontecer. Conseguiu encontrar a igreja? Mais ou menos. Tá, eu consegui. Leon, tenho que te lembrar que você não tá aí de turista. De todo modo, Ashley deve estar no interior da estrutura. Vai resgatá-la, rápido. Agora, se em vez disso você correr direto para a porta da igreja, esse diálogo irá ocorrer. Hannigan, aqui é o Leon. A porta tá trancada, eu não consigo entrar. E não te ensinaram a arrombar portas na academia? Ela tem uma fissura, eu acho que eu preciso encaixar alguma coisa ali. Bem, não podemos ficar de braços cruzados. Leon, você terá que encontrar alguma forma de entrar. São diálogos simples com a Hannigan, mas que depende do que você fizer. Porque se, por exemplo, se você chegar ali no local e ir direto pra igreja, você não vai conseguir ouvir o primeiro diálogo. Eu acho isso bem interessante. Inclusive, é exatamente nessa parte do jogo que existe um pequeno easter egg, posso assim dizer, relacionado a um dos momentos mais marcantes do início do jogo. Lembra daquela cutscene da vila, quando o sino toca e todos os ganados abandonam o local e vão pra igreja rezar? Aqui acontece algo parecido. Se você atirar no sino da igreja, alguns ganados adicionais aparecem no local. É algo simples, mas que conecta diretamente com a cena inicial da vila. O sino toca e os ganados irão até a igreja, mostrando que até esse pequeno detalhe foi pensado pela Capcom. Logo na sequência, a gente passa pelos cenários do El Gigante, atravessa o pântano e finalmente chega na área do Del Lago. Normalmente, o jogador segue pela direita, indo direto para a batalha contra o Del Lago. Mas também podemos ir para a esquerda do local. Se você subir aqui pela esquerda, uma cutscene opcional acontece, apresentando o Del Lago antes da luta. O que é isso? Merda! Vámonos. Ok, ándale.
E essa cena é interessante por um motivo que muitas pessoas não perceberam. Ela basicamente mostra o que aconteceu com o segundo policial do carro lá do início do jogo. O primeiro nós já vimos o destino dele na vila, mas o segundo simplesmente desaparece da história. A menos que você ative essa cutscene. Ou seja, quem passou direto pra Batalha do Del Lago não sabe o que aconteceu com o segundo policial. Olha só que bizarro. Agora, se você seguir até o deck do local, acontece uma das cenas secretas mais famosas de todos os tempos. Se você atirar na água, se liga o que acontece. Sim, aparece uma cena do Del Lago engolindo o personagem. Essa cena ficou tão icônica que acabou virando até uma conquista nas versões posteriores do jogo, mostrando como esse jumpscare acabou marcando toda a comunidade. Inclusive, a próxima cena secreta também acontece nesse local. Após derrotar o Del Lago, o Leon acaba desmaiando e acorda dentro de uma cabana. Quando o Leon acorda, o caminho normal seria seguir em direção à represa. Mas se você voltar com o barco para a entrada do lago, outra cutscene acontece. Cutscene essa que apresenta quem? Os Comilos. Essa cena acaba sendo a verdadeira apresentação dos Comilos, que muita gente só iria conhecer mais tarde lá na parte da igreja. Após essa cena, retornamos pelo caminho principal e seguimos em direção à represa. Nesse local acontece uma animação que praticamente todo jogador conhece, momento que o Leon desce pela corda para continuar avançando. O que muita gente não percebeu é que o contrário também acontece. Se você decidir voltar pelo mesmo caminho, uma animação exclusiva é ativada, mostrando o Leon subindo a corda novamente. Logo em seguida, seguimos pelo caminho que leva até a área do El Gigante, e aqui acontece algo muito interessante que depende diretamente de uma escolha feita lá no começo do jogo. Se vocês se lembrarem, logo na entrada da vila, existe um lobo preso em uma armadilha de urso. Nesse momento, o jogador tem duas possibilidades. Você pode simplesmente ignorá-lo ou pode libertar o animal. Se você apenas seguir o seu caminho normalmente, simplesmente nada acontece. E, consequentemente, você enfrentará o El Gigante completamente sozinho. Mas se você decidir salvar o lobo, uma cena especial acontece durante a batalha. No meio da luta, o lobo irá aparecer e ajudar a gente contra o El Gigante, chamando a atenção do inimigo. Ei, é aquele cachorro. Isso é interessante porque funciona quase como uma recompensa silenciosa do jogo. Você fez algo bom anteriormente e o jogo te recompensa por isso. Depois disso, seguimos normalmente pela história, resgatamos a Ashley, passamos pela vila, passamos pela fazenda e chegamos à parte da cabana, onde acontece uma das sequências mais intensas do jogo. Ali precisamos sobreviver junto com o Luiz, enquanto diversos inimigos invadem o local por todos os lados, sendo uma clara referência ao filme A Noite dos Mortos-Vivos, lançado lá em 1968, que eu já mostrei aqui no canal na série de 10 curiosidades que vocês não sabiam sobre Resident Evil 4. Mas a questão é que a ajuda do Luiz é essencial nessa parte, já que a quantidade de inimigos é enorme. Mas existe uma cutscene secreta extremamente interessante presente aqui nesse local. Se durante a batalha você começar a atirar no Luiz repetidamente, ele primeiro vai tentar chamar a atenção do jogador, reclamando da atitude. Você atirou em mim? Tá tentando me matar? Hijo de puta! Ei, qual é a tua? Quer me matar? Mas se você continuar atacando ele mesmo assim, isso aqui vai acontecer. Adiós, Leon. Sim, o Luiz simplesmente vai matar o Leon. A lógica é até engraçada, tipo, o personagem tá ali tentando te ajudar e você tá tentando matar ele. Durante muitos anos, muita gente nem sabia que essa cena existia, mas a Capcom, sabendo que alguém um dia iria tentar matar o Luiz, resolveu deixar essa cutscene secreta que se tornou um dos segredos mais interessantes de Resident Evil 4. Agora, a próxima cutscene secreta vai demorar muito, mas muito tempo pra poder chegar nela. E ela, pra vocês terem uma noção, foi uma cutscene descartada do game. Mas antes de falar dela, eu preciso falar do teleférico. Na parte do teleférico, não existe exatamente uma cena secreta ou coisa do tipo, mas sim um pequeno evento opcional. Caso você volte para a região do Bitores Mendes depois de derrotá-lo, uma rápida cena pode ser vista, mostrando o teleférico se movimentando à distância. É algo bem simples, mas que serve como um pequeno detalhe de ambientação, mostrando que o cenário continua vivo, mesmo depois dos acontecimentos daquela área. E agora sim, bora falar da cena secreta.
Chegando no castelo e passando por toda a parte inicial do castelo, como a parte das catapultas, a parte do garrador e a parte do salão do tapete vermelho, irá acontecer uma cutscene em que Ashley cai em uma das armadilhas mais idiotas da história. E depois disso nós entraríamos na parte dos esgotos do castelo, em que estão presentes os novistadores. Normalmente a gente apenas passa correndo daqui sem nenhum problema, mas acontece que nessa parte do jogo teria uma cutscene de apresentação dos novistadores que foi descartada do game e que está presente dentro de apenas uma versão específica do jogo. Se liga, na versão de GameCube do Resident Evil 4 clássico, se a gente ir pra fora dos limites do mapa nessa parte do game, utilizando um glitch nessa parte do mapa, exatamente aqui nesse ponto, se a gente fizer isso, seguir por todo o caminho que eu estou mostrando pra vocês, se liga o que aparece. Sim, aparece uma mini cutscene não finalizada de introdução dos novistadores, muito semelhante à cena de introdução do Verdugo. Só que por algum motivo ela acabou sendo descartada. E o mais interessante é que o som de quando a gente desce a escada e vai para os esgotos é a faixa de áudio que provavelmente seria dessa cutscene. Essa cena secreta originalmente não está presente nos arquivos das versões posteriores à versão de GameCube. Mas no Brasil, quando a pirataria rolava solta, a galera acabou descobrindo essa cena secreta e resolveram implementar ela em algumas versões específicas do jogo. Pelo menos o que dizem algumas pessoas, tá? Porque eu procurei e não achei nada relacionado a isso. Mas fica a curiosidade aí. Seguindo em frente, logo após os esgotos, nós encontramos outra cena opcional. Ao chegar nesse local, aparece uma cutscene de vários cultistas realizando um tipo de ritual. Normalmente, o jogador apenas observa e continua o caminho. Mas existe uma interação escondida aqui. E para ativar essa cena, vamos precisar de uma Rocket Launcher. Se você pegar a sua Rocket Launcher e disparar contra os cultistas nesse momento, essa mini cutscene irá acontecer. Até hoje é difícil entender exatamente o motivo da Capcom ter criado essa cena, já que é extremamente improvável que alguém tivesse comprado uma Rocket Launcher especificamente para usar ali. Mas mesmo assim o detalhe foi adicionado. E agora vem uma das cenas mais bizarras de todo o jogo. Logo depois dessa área existe um inimigo específico que precisamos derrotar. O vermelhinho cabeça de bode, responsável por carregar uma chave importante. Se você for rápido nesse momento, você consegue alcançá-lo e derrotá-lo normalmente. Mas se você demorar e permitir que ele fuja pela porta, isso aqui vai acontecer. Sim, do nada aparece o cultista com a p de uma minigun. Voltando a falar de conteúdos opcionais, seguido pelos caminhos do castelo, terá momento que chegaremos à parte do ninho dos novistadores, que aqui tem uma interação secreta interessante. Se você pegar novamente uma Rocket Launcher e disparar contra o ninho, isso aqui vai acontecer. Isso aqui é meio óbvio, mas o mais interessante é que você é recompensado por isso. Quando você destrói o ninho, você acaba ganhando muitas pedras preciosas que caem no cenário, que você pode utilizar para vender e assim tunar suas armas. Avançando pela história, entramos então na parte da ilha, onde algumas pequenas cenas opcionais começam a aparecer. Eu vou citar elas rapidamente aqui, tá? Porque elas aparecem em momentos distantes. Que são elas? A cena da corda do final do castelo, a cena do Leon sendo avistado pelos inimigos lá da ilha ao você não destruir a iluminação do local, e a cena do Regenerator sendo solto lá na parte do laboratório, que ele aparece caso você resolva pegar a mira infravermelha. Após essas cenas opcionais, também podemos dar uma zoada com alguns inimigos, em que um tipo de guindaste lá, a gente pode pegar os inimigos e jogar eles nesse buraco. É um evento opcional, mas extremamente interessante. Agora, voltando às cutscenes secretas, temos mais uma cutscene secreta que está presente lá na torre de comando. Torre essa que ocorre uma cutscene do Krauser falando com a Ada. Esse local, ele fica após a luta contra o Iron Maiden, exatamente aqui nesse ponto. Quando você chegar aqui e subir nessa torre, essa cutscene irá acontecer. Aqui é Leon. Solicito reforços. Repetindo, solicito reforços. Droga! E pra finalizar, temos 5 cenas opcionais. Na verdade são 6, tá? E que na hora de gravar ali eu não tinha visto que eu tinha colocado 5 em vez de 6. Então são 6 cenas opcionais. A primeira delas é aquela clássica cena do Leon sentando no trono.
A segunda é uma cena muito parecida com a parte do teleférico, só que acontece logo após a luta contra o U3. A terceira é na luta contra o Krauser, que nesse local aparecem alguns drones. A quarta é um diálogo também relacionado ao Krauser que acontece no meio da luta. Não fique parado aí. Vem e lute como um homem. Eu não vou cair nessa. Eu só quero me divertir. Pelo que você está lutando, parceiro. É o passado, eu suponho. Umbrella. A quinta é uma diferente cena de morte do Sadler, caso você não utilize a Rocket Launcher que a Ada joga pra você. E a sexta fica lá no final do jogo, na parte que estamos correndo em direção ao jet ski. Em que caso a gente esteja correndo e resolva tentar voltar pelo local, irá aparecer uma cena de algumas pedras caindo e tampando o nosso caminho. E assim, chegamos ao fim de todas as cutscenes, diálogos e eventos opcionais presentes em Resident Evil 4. Bem bacana, né? Claro que além dessas cenas, ainda existem animações escondidas e pequenos detalhes que eu apresento lá na minha série de 10 curiosidades sobre Resident Evil 4, que até o momento já contém com 5 episódios. Então se você curtiu esse vídeo e quer saber mais novidades do game, corre aqui no canal e assiste essa série por completo, pois já tem 50 curiosidades que você realmente não conhece sobre o game. Eu prometo que você não vai se arrepender. Bom, galera, é isso. Espero que tenha curtido o vídeo de hoje. Esse vídeo deu bastante trabalho por conta de que eu mesmo faço o roteiro, a pesquisa, a edição, as gravações de cenas e tudo mais. Nada daqui é retirado de outros criadores, é material totalmente original. Então se curtirem o vídeo, fortalece no like, hype o vídeo, comenta bastante e compartilha pros seus amigos pra soltar mais partes aqui dessa série. E não se esqueça, se quiserem comprar jogos, gift cards, assinaturas e moedas em games por preços muito baratos, é só lá no site da Eneba. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. E até mais.